O coronavírus chegou à África. Isso é um problema muito sério, sem dúvida nenhuma, por conta de todas as condições do continente africano. Mas existe um outro problema muito sério acontecendo agora na África e que eu acredito que muita gente não está sabendo. E eu sei disso porque eu conversei com alguns colegas meus da área da ecologia, do meio ambiente, e muitos não sabiam, então acho importante falar sobre isso aqui. Desde outubro de 2019, a África Oriental foi invadida por uma imensa nuvem de gafanhotos. Esse tipo de problema não é novo, é bem antigo na verdade. Vários casos de formação de nuvens de gafanhotos, principalmente no continente africano, aconteceram na história desde os tempos da Bíblia até. Mas essa praga que agora atinge mais de 20 países no continente africano é sem dúvida nenhuma sem precedentes. Países como Somália, Etiópia e Quênia, onde provavelmente essa praga começou, já declararam situação de emergência. A FAO, instância da ONU responsável pela agricultura e alimento, já fez uma solicitação oficial para o mundo, para diversos países e organizações, para arrecadar dinheiro e num montante de 70 milhões para ver se consegue conter o avanço desses gafanhotos. Mais de 80 milhões de dólares já foi prometido por países como Estados Unidos, Reino Unido, França, entre outros, mas grande parte desse dinheiro ainda não chegou até a ONU. Keith Chrisman, que é o oficial sênior responsável pelo controle de pragas de gafanhotos no mundo, trabalha na FAO, acredita que esse dinheiro vai chegar. Até agora ainda não chegou. Ele inclusive cita, basicamente essas providências devem ser tomadas ontem. Como vocês podem ver, esses gafanhotos estão tomando todo o espaço, destruindo completamente lavouras, o que é extremamente prejudicial para os trabalhadores rurais e também para aqueles que se alimentam daquilo que é produzido nessas fazendas. Esses gafanhotos são da espécie Schistocerca gregária, conhecidos como gafanhotos do deserto. Mas apesar desse nome do deserto, eles se proliferam muito mais quando está mais úmido, quando tem muitas chuvas. Essas chuvas fortes permitem que a vegetação cresça e com isso eles conseguem se reproduzir com mais facilidade, se alimentam mais e crescem de tamanho. Cada gafanhoto dessa espécie pode consumir o equivalente ao seu próprio peso em um dia. E uma nuvem de 1 km² pode ter até 80 milhões de gafanhotos. De acordo com a FAO, a área atingida pelos gafanhotos lá na Somália, Etiópia e Quênia, até 29 de janeiro, tinha quase 5.000 km². É muito gafanhoto. Esses gafanhotos vivem no máximo até 5 meses, mas eles levam 2 meses para atingir a fase adulta e são 2 semanas para que um ovo possa eclodir. Estimativas da FAO apontam que até junho deste ano, esse número de gafanhotos, que já é exorbitante, possa aumentar até 500 vezes mais. Afinal, esses gafanhotos não fazem distinção daquilo que comem e podem percorrer até 130 quilômetros em um único dia. Ou seja, nuvens de gafanhotos que estão sendo originadas na África podem atingir o Reino Unido, podem atingir até o Caribe, quem sabe até chegar no Brasil. Mas qual é de fato o grande problema dessa questão dos gafanhotos? Na verdade, 2 problemas. O primeiro é o problema social. Muitas famílias estão sendo prejudicadas porque lavouras estão sendo destruídas. Muito alimento é produzido nessas lavouras lá na África e é vendido para o mundo inteiro, inclusive para a Europa, para a Ásia e até para os Estados Unidos ou para aqui para a América do Sul. Mas a gente precisa entender como é que aconteceu isso. Como eu disse a vocês antes, nuvens de gafanhotos não é um problema novo, é bem antigo. Porém, eu também falei que essa é sem precedentes. E aí eu vou destacar novamente aquela coisa tão importante que é a ciência. Cientistas já vêm prevendo coisas como essas desde o início dos anos 2000. De lá para cá, muitas invasões de gafanhotos em lavouras aconteceram. Mas haviam previsões que essas invasões seriam cada vez maiores, a quantidade de gafanhotos seria maior, a quantidade de invasões seria maior. Um estudo publicado por cientistas americanos na revista Science em 2018 já dizia praticamente que isso estaria acontecendo agora. Nesse artigo eles dizem que uma umidade elevada, não comum naquela região, e vários ciclones que também não deveriam ser comuns naquela região, acontecendo de forma inesperada, poderiam causar um boom demográfico dessa espécie de gafanhotos. De acordo com Keith Chrisman, essa crise de gafanhotos que estamos passando agora começou no final de 2018, quando o ciclone Mekunu atingiu a Península Arábica, o deserto da Península Arábica, de forma incomum. E posteriormente o ciclone Luban se formou no Mar Arábico Central, causando uma outra proliferação desses gafanhotos. Daí os gafanhotos migraram, chegaram à Etiópia e à Somália e com as chuvas incomuns acontecendo ali, mais gafanhotos se reproduziram. Acontece que uma publicação da Nature em 2014 já tinha uma explicação também para isso. Nessa publicação fala sobre alterações em um sistema geofísico chamado IOD,
do inglês é dipolo do Oceano Índico. Praticamente é responsável por controlar o transporte de calor que vai para a África. O cientista Roxy Cole-Matthew, um cientista climático, ele mostra como as alterações nesse IOD são causadas principalmente pelas mudanças climáticas, pelo excesso de gás carbônico liberado na atmosfera. Também mostra que em 6 anos poderia haver uma alteração grande demais que causaria catástrofes. Pois é, chegamos aos 6 anos depois da publicação desse cara. E temos aí uma catástrofe. Gafanhotos proliferando de forma completamente desordenada. Repito, precisamos dar valor à ciência. Precisamos estudar, pesquisar, para que quando chegar uma coisa como essa, que de certa forma era inevitável, possamos já estar esperando e termos mais formas para mitigar o problema. Voltando a falar do problema social, hoje já mais de 12 milhões vivem na África com uma coisa que é chamada de insegurança alimentar. Esse número, por conta do problema dos gafanhotos, tende a multiplicar muito. Espera aí, o problema dos gafanhotos não está só na África. Os gafanhotos já estão saindo da África, atingiram a Ásia, passaram pelo Paquistão, passaram pela Índia, chegaram às fronteiras da China e a coisa começa realmente a piorar. Ou seja, além de mais de 20 países da África, muitos países da Ásia já foram atingidos, alguns países da Europa começam a ser atingidos também. Com esses gafanhotos chegando à China, a China resolveu fazer uma coisa que eu considero muito louca. O governo chinês alocou um exército de patos para poder combater esses gafanhotos, já que esses patos comem naturalmente gafanhotos. Mais de 100 mil patos estão marchando para lutar contra esses gafanhotos invasores. Isso, por um lado, é realmente bom, já que o gafanhoto é um alimento natural do pato, vai ser uma competição, na verdade vai ser um processo de predação, e os patos podem, de fato, consumirem grande parte dos gafanhotos, diminuindo o problema. Mas, por outro lado, pode ser um novo problema, porque com excesso de alimento para os patos, eles podem proliferarem-se também. Isso é uma questão básica de ecologia. Bom, gostaria que todos nós entendêssemos como esse problema é sério no mundo inteiro, não só para a África ou para a Ásia. Para encerrar, eu queria dizer que aqui no nosso continente, o Paraguai, agora no iniciozinho de março, já foram identificadas nuvens de gafanhotos. É bem provável que esses gafanhotos cheguem ao Brasil, mas é possível que aconteça. Caso os gafanhotos cheguem aqui e a temperatura aqui também está diferente do normal, então problemas sérios podem acontecer com as lavouras brasileiras. Acho que é algo com o que nós devemos nos preocupar. Encerro o vídeo dizendo que, mais uma vez, cuidado com as fake news. Pesquisem, procurem artigos científicos, artigos de sites que realmente mostram a verdade. Procurem especialistas. Tá aí. Mais uma coisa que tanta gente nega, tanta gente fala que não existe, que é o tal aquecimento global. A gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas, de fato, mudanças climáticas geram catástrofes como essa. E a gente precisa ter cuidado. Vamos respeitar a ciência, vamos valorizar as vias de comunicação, os divulgadores de ciências, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Divulgue também. Divulgue esse vídeo. Compartilha. Talvez os seus amigos não saibam do problema que está acontecendo agora com os gafanhotos. Você pode alertá-los. Eu acho, no mínimo, interessante. Foi um prazer mais uma vez falar com vocês. Até a próxima.